Tudo bem, gente? Como anda a leitura? Espero que esteja bem. Quero lembrar você para você curtir o canal, aquela mesma coisa de sempre, o sininho não sai daqui, ele fica aqui embaixo. Eu acho que ele deve estar aqui embaixo, se eu não estiver enganado. Aqui na tela também tem um sinalzinho vermelho, clica ali e curte não só o canal, como também o vídeo em si. É um prazer estar com você, é um prazer estar conversando com você mais uma vez. Eu vou te fazer uma pergunta. E se você fosse um autor de livros que já tivesse mais de 400 milhões de cópias distribuídas para mais de 40 países no mundo, você seria uma pessoa triste? Talvez não, né? Eu estou falando aqui do Stephen King, um dos maiores roteiristas, um dos maiores literatos, um dos maiores escritores na questão do terror. Não necessariamente do terror, mas do suspense, do pânico. Você deve ter visto aí a segunda parte do último filme, que está baseado num livro dele, é o It. Né? Ele não fez só esse livro, ele fez vários outros. Ele fez O Iluminado, ele fez Carrie, ele fez A Névoa. Ele tem está para mais de 40 títulos distribuídos e que todos eles traduzem essa questão do medo, do horror, do terror, nos dá espécie. É aquele cara que quando escreve você tem frio na barriga. Eu vou abrir um quadro aqui no canal falando somente sobre escritores e sobre as suas vidas. Né? Então a gente vai estar conversando de como eles se constituíram escritores, os dramas, as questões que eles enfrentaram para fazer livros, o momento de sucesso, o momento de derrota, como é que o livro dele, por exemplo, deles chegaram ao cinema, como esse que a gente vai conversar. Em breve a gente vai estar falando melhor também então sobre Stephen King. Espero que você esteja lá comigo. E agora, prestando atenção mais ao livro em si, eu estou trazendo para você esse livro aqui, Misery, Louca Obsessão. Uma curiosidade, esse livro virou filme em 1990 com o James Caan, a Kate Bates e o Lauren Bacall. A Kate Bates, inclusive, ganhou o Oscar por esta obra em 1990 e o enredo dessa obra, desse livro, é muito interessante. Ele trabalha com um escritor, um dos personagens principais. Na verdade, você tem dois personagens, na minha visão, principais. Um é o escritor, o Paul Sheldon, e depois uma enfermeira, a Annie Wilkes. Eles vão ter um encontro fortuito. Agora, como é que vai se dar esse encontro? O Sheldon ele tinha feito sucesso com edições de obras, de brochuras vendidas tanto nos bares quanto em jornalecos nos Estados Unidos, naqueles postos que normalmente tem nas estradas, e ele tinha conseguido projeção com a obra Misery, cujo o personagem central, na verdade não é nem a obra Misery, o personagem central é a Misery Chastain, é uma personagem que acabou conquistando o coração de muitos leitores. Só que ele já estava cansado de escrever sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo romance, aqueles livros que não terminam de ser editados, e ele decidiu então mudar um pouco e começa a escrever, na verdade ele termina de escrever, aquilo que ele entende ter sido o melhor livro que ele fez até então, que é Os Carros Velozes, né? Ele bebe um pouco, feliz por ter conseguido isso, pega todo o calhamaço de papel, pega toda a brochura, guarda, entra no carro e vai embora. Vai embora por um destino de entregar essa obra. Não fica muito claro sobre o que ele ia fazer depois. O que fica claro é que no meio do caminho ele sofre um acidente, quebra suas pernas em vários lugares e se vê sozinho no meio daquela nevasca, no meio da mata. E ele é justamente socorrido pela Annie Wilkes, que é uma enfermeira já aposentada, ou assim ela se apresenta, e ela leva ele para dentro de casa. Você só fica sabendo disso a partir do segundo, terceiro capítulo. Na verdade, são capítulos rápidos. O Stephen King ele
tem 2 capítulos na mesma página. O primeiro capítulo dele começa como se fosse o barulho da nevasca. Ele quer trazer essa ideia do frio, essa ideia de isolamento. E ao mesmo tempo, no segundo capítulo, ele fala sobre 2 mourões que você não sabe exatamente se são mourões no campo natural ou se são os 2 joelhos da vítima, do Paul Sheldon, deitados sobre a cama. E você começa a entrar no livro pelos pensamentos do Sheldon, de dores. Você entende que ele não sabe exatamente aonde ele está. E aí surge a Annie Wilkes, que é essa enfermeira que está tratando dele, mas que ela vai se auto-intitular a fã número 1, não só do autor, como da sua obra. E ela está muito ligada a Mrs. Chastain, que é a personagem principal dessa obra que o Sheldon terminou agora, né? Então ela também tem uma outra peculiaridade. Ela tem uma ligação tão grande com esta obra que ela questiona ele por que do último livro. E ela ainda não terminou de ler o livro e as transformações vão se dar aí. Agora, imagina só você, ele está deitado na cama, com dores na perna, sendo tratada por uma enfermeira que se diz enfermeira, sem saber onde está, a sua carteira sumiu, as suas pertences sumiram, e ele começa aos poucos desconfiar das intenções dessa enfermeira. Aliás, ele descreve essa enfermeira como um monstro, uma mulher grande, enorme, uma mamãezona norte-americana do interior dos Estados Unidos, no interior do Texas, aquela movida a bacon, entendeu? Então ela é bastante robusta e ele começa a perceber nela alguns comportamentos que deixam ele um tanto quanto preocupado. E o comportamento dela começa a se alterar quando ela descobre definitivamente que ele matou a personagem principal da qual ela tanto se identifica. Na situação do debate, eu acho muito interessante como Paul começa a se preocupar com ela e começa a dialogar de forma a meio que dar uma desculpa pelo que ele fez e tentar dar a ela uma justificativa do porquê da obra ter sido terminada e do porquê ela morrer. Ele diz o seguinte para ela num certo momento: mas Annie, as pessoas morrem. E a Annie diz: todas as pessoas morrem, mas ela não pode morrer não. E nesse caso, você é Deus nessa história. Você pode fazer com que ela reviva. E eu gostaria muito que você fizesse um último volume, onde nesse volume, nesse livro, ela pudesse voltar à vida. A grande questão é que as maldades elas vão seguindo uma atrás da outra. Só para que você tenha noção, num certo momento, no debate dele com ela, o confinamento dele faz me lembrar de um outro livro, que é O Colecionador, onde há um colecionador principal, um cara muito bem quisto dentro da atuação que ele faz. Ele coleciona borboletas, ele ganha uma casa, ele compra uma casa e lá ele confina uma menina. A conversa é muito parecida, só que o psicopata nesse livro que eu falei, do colecionador, é o próprio agente, é o próprio artista, é o próprio cientista. Nesse caso aqui, não é ele, é a enfermeira. Em certo momento, quando ela fica revoltada com ele, ela some e leva com ela o remédio, o Novril, que na verdade é um remédio fictício que o Stephen King coloca na obra para poder demonstrar que esse remédio era com o qual ela estava tratando ele das suas dores. Só que tem um problema, ela não cuidou das pernas destruídas, os estilhaços, as ferrugens, as machucaduras dele ainda estão lá, e ele começa a descrever que a sua perna está inchada e aos poucos. Stephen King tem essa capacidade de trazer o terror a pingos, a flocos. Ele vai te mostrando a dor dele aos poucos. Ele começa a dizer que as pernas estão inchando, que essa dor já começa a vir para a pelvis, que a vontade dele é morrer. E num momento em que ele discute com ela sobre o assunto, chamando ela de louca, ela some. Antes disso, ela some, não, ela deixa cair uma taça de leite que mancha a parede, e ela tem que limpar essa parede e diz que aquilo ali aconteceu por culpa dele, por insensibilidade dele. Ela some por cerca de 10 dias, mais ou menos, se eu não estou enganado. E nesse momento fica uma discussão dele com ele mesmo sobre o que ele está sentindo, e aí ele começa a fazer comparações
de outras fãs dele a esse tipo de fã que era a Annie Wilkes. É claro que eu não vou dizer o restante do livro, porque senão eu vou acabar com você, mas é muito interessante como Stephen King consegue ser o artista do horror. Eu queria estar trazendo para você um livro que, obviamente, esse aqui me levou a lembrar desse livro, que é da Ana Beatriz Barbosa Silva. Esse livro aqui, ó, Mentes Perigosas. Ela escreveu esse livro há coisa de uns 10 anos, mais ou menos, quando de uma novela da Globo, ela foi inclusive a consultora de um personagem que era um psicopata. E a Anne, ela age assim como também ela descreve nesta obra aqui. Ela é insensível para situações quando nós observamos no dia a dia das relações humanas que são óbvias, quer dizer, é óbvio que ela já deveria ter levado ele para um hospital, é óbvio que ela deveria ter dado um tratamento melhor para ele, é óbvio que ela não precisava ter machucado ou trancafiado um autor ou o escritor simplesmente pelo fato dele ter terminado uma obra. Então, esse lance de um terror que eu diferencio, nesse caso, do Stephen King de outros livros, porque nesse momento ele não é o It, que é um ET transformado num palhaço. Ele não é a névoa da obra dele, que ela vem entrando na cidade e você não entende se aquilo ali é um ocaso de uma experiência científica ou se é uma junção de almas penadas. Você vai perceber no livro A Névoa o que é isso, o que é a névoa no final. Mas ali ele está trabalhando, diferente desses dois casos, ele está trabalhando o humano. Ele está trabalhando o fato e o risco que você pode ter pessoas ligadas à tua vida, não diretamente, mas fãs, ou um funcionário, ou um seu patrão, ou até mesmo um familiar que tem todo esse enredo de psicopatia. É um livro aterrador. Eu não consegui ler esse livro direto. Eu lia esse livro, parava, respirava um pouco, ia ler um outro romance, ia conversar ia ver um filme para tentar aliviar, porque quando você entra na pele do Paul Sheldon, você sente as dores dele. É um livro que eu te indico. Se você gosta do Stephen King e ainda não leu Louca Obsessão, eu indico esse livro para você. Se você tem algum preconceito com livros de horror, eu diria a você, de suspense e horror, eu diria a você que você lesse esse livro, que você vai estar lembrando um pouquinho do Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, que foi um escritor que influenciou muito pela Stephen King, isso ele mesmo fala sobre esta situação, de toda essa narrativa do conto de terror que ele vem construindo. Então, tá aí uma dica para você estar buscando, tá esta dica também para você estar buscando, para você analisar cada vez mais sobre estas situações. Dizem que a cada 5 pessoas, uma tem uma tendência psicopata. Eu não sei se isso é efetivamente uma verdade, mas o que nós vemos para os dias de hoje, atuais, é que as pessoas estão cada vez mais duras umas com as outras, a cooperação é cada vez maior, o sentido de disputa é muito maior ainda, e nós podemos, quem sabe, espero que nunca, mas nós podemos um dia encontrar com uma Annie Wilkes. Nem todo psicopata mata, mas todo psicopata é um pesadelo para a pessoa que está perto dele. Sendo assim, fechando, queria dizer para você mais uma vez, evolua, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até o próximo vídeo.